Fui relaxar na praia no meu dia de folga e acabei descobrindo que meu marido estava me traindo. Eu mal conseguia me lembrar da última vez em que havia tirado um dia só para mim. A rotina engolia tudo. Trabalho, casa, compromissos, e um casamento que, embora parecesse estável por fora, já não me trazia mais a mesma sensação de segurança. Então, quando minha amiga Camila me convidou para ir à praia, aceitei sem pensar duas vezes. Precisava de ar, precisava de distância. Só não sabia, naquela manhã, que a mesma praia que imaginei ser um refúgio acabaria se tornando o palco do meu maior pesadelo. Saímos cedo, ainda com a brisa da manhã esfriando os ossos. Pegamos pouco trânsito e, ao chegar, o mar se estendia diante de nós como um lençol azul tranquilo, quase convidativo. Escolhemos um lugar calmo, um pouco mais afastado das barracas principais. Espalhamos nossas toalhas, abrimos o guarda-sol e nos sentamos. Camila colocou um podcast baixinho para tocar no celular enquanto conversávamos sobre amenidades. Eu senti a tensão começando a se dissolver, como se cada onda levasse um pouco do peso que eu carregava nos ombros. Durante alguns minutos me permiti relaxar. Fechei os olhos, respirei fundo e me entreguei àquele raro momento de paz. Mas a sensação durou pouco. Comecei a notar um certo murmúrio ao nosso redor, um movimento estranho de pessoas que olhavam discretamente para a mesma direção. Era um burburinho abafado, feito de cochichos e risadinhas, como se algo escandaloso estivesse acontecendo ali perto. Abri os olhos e olhei para Camila. Ela estava tensa, com a testa franzida e os olhos fixos em um ponto à minha esquerda. Quando percebi que ela estava evitando me encarar, senti o frio na espinha. Perguntei, quase sem querer saber a resposta, o que estava acontecendo. Ela hesitou por alguns segundos, aqueles segundos em que tudo dentro de mim gritou em alerta, e então murmurou num fio de voz. É o Renato. Meu estômago se revirou. Virei lentamente a cabeça, como se o tempo tivesse diminuído, como se eu estivesse prestes a assistir à queda de uma torre que levei anos para construir. E lá estava ele, meu marido, o homem com quem dividi uma década da minha vida. Sentado em uma cadeira de praia, rindo, com os óculos escuros abaixados e os pés enterrados na areia. Ao lado dele, uma mulher jovem, de cabelos loiros e pele bronzeada, sentada em seu colo como se estivesse em casa. Eles trocavam carícias, beijos, sorrisos íntimos demais para serem confundidos com amizade. Fiquei imóvel. Não consegui reagir. Não consegui chorar. Só senti minha respiração travar e minha pele gelar, mesmo com o sol queimando forte acima de mim. O mundo ao redor pareceu se apagar. As vozes, as ondas, o podcast que ainda tocava. Tudo ficou distante, abafado por aquele momento congelado. A primeira coisa que pensei foi, como ele pôde ser tão descarado? Ele não estava escondido. Não se preocupava com quem poderia vê-lo. Não imaginava que eu estaria ali, mas ainda assim, que tipo de homem traz sua esposa em público numa praia cheia num sábado ensolarado? A humilhação foi instantânea. Era como se cada olhar em minha direção confirmasse, coitada, a esposa traída. Camila tocou meu braço, perguntando se eu queria ir embora. Apenas balancei a cabeça. Sim, claro que eu queria. Mas meu corpo ainda não obedecia. Fiquei ali por alguns instantes, como se quisesse ter certeza do que meus olhos tinham visto. Como se quisesse guardar aquele momento na memória, para nunca esquecer como ele me fez sentir. No carro, a caminho de casa, o silêncio era pesado. Camila não tentou me consolar. Acho que ela sabia que não havia palavras que pudessem aliviar o que eu estava passando. Eu também não queria consolo. Não naquele momento. O que eu queria era entender como chegamos ali. Como um casamento que começou com tanto amor, com tantas promessas, acabou se tornando isso uma mentira exibida sob o sol. Passei o restante do dia em silêncio, trancada no quarto. Não chorei. Não gritei. Não confrontei Renato quando ele chegou tarde da noite e subiu as escadas como se nada tivesse acontecido. Apenas o observei de longe, por entre a fresta da porta entreaberta, como se estivesse analisando um estranho. Um homem que eu pensei conhecer, mas que agora me parecia absolutamente irreconhecível. Naquela noite, deitada sozinha, olhando para o teto, algo dentro de mim se partiu de vez. Mas junto da dor, veio uma força silenciosa. Eu ainda não sabia o que faria. Ainda não sabia que caminho seguiria. Mas uma coisa era certa, eu não seria mais a mulher que engole tudo calada. A que finge não ver. A que aceita ser traída à luz do dia. Algo em mim despertou. Algo feroz. E naquele momento, sem derramar uma lágrima sequer, decidi que ele pagaria por me expor daquela forma. Eu não merecia isso. Ninguém merecia. E ele aprenderia isso da pior forma possível. No dia seguinte, acordei antes do sol. Não dormi direito, na verdade, mal fechei os olhos. Fiquei rolando de um lado para o outro, repetindo mentalmente a cena na praia como se pudesse mudar o que vi. Mas era inútil. A imagem de Renato com aquela mulher, à vontade rindo, alheio à destruição que causava, estava gravada em mim com nitidez cruel. Nenhum pesadelo era pior do que a lembrança real da humilhação. Levantei devagar, ainda com o corpo pesado. Caminhei pela casa em silêncio. Cada cômodo parecia um lembrete de tudo que construímos juntos.
As fotos na estante, as lembranças espalhadas, agora todas manchadas por uma verdade que não podia mais ser ignorada. A casa era a mesma, mas já não me parecia minha. Parecia o cenário de uma peça em que fui enganada o tempo todo. Renato dormia no quarto, roncando como se nada tivesse acontecido. Não sei o que ele disse para justificar sua ausência na noite anterior, mas tampouco me importei. Pela primeira vez, eu não sentia vontade de confrontá-lo. Não queria gritar, nem pedir explicações. Isso me surpreendeu. Eu, que sempre fui tão impulsiva, tão intensa nas emoções, agora estava calma. Assustadoramente calma. Fiz café, sentei na varanda e comecei a pensar. A traição em si doía, mas o que mais me corroía era a exposição pública. A maneira como fui tratada como se fosse invisível e insignificante. Não bastava me trair. Ele fez isso num lugar público, diante de dezenas de pessoas. Eu não era mais apenas uma esposa traída. Eu era a mulher que todos viram ser traída. Isso mudou algo dentro de mim. Eu não queria apenas seguir em frente. Queria que ele sentisse o mesmo que eu. A vergonha, a impotência, a humilhação. Queria vê-lo perder o controle. E acima de tudo, queria que ele soubesse que eu não era fraca. Que eu não era alguém que se deixaria pisar sem reação. Passei o resto do dia em silêncio. Renato, provavelmente achando que sua mentira passará despercebida, agia normalmente. Almoçamos sem trocarmos muitas palavras. Ele estava com o celular em mãos a maior parte do tempo, rindo de mensagens que certamente não eram minhas. Eu observava com calma, quase como quem estuda um inimigo. Não havia mais nada ali que me fizesse hesitar. À noite, deitada novamente sozinha, comecei a pensar em como atingir seu ponto fraco. Renato sempre foi muito preocupado com a própria imagem. Gostava de parecer correto, ético, respeitável. Mesmo com os amigos, sempre se gabava do casamento perfeito. Era o típico homem que queria colher os louros de uma vida que só ele acreditava manter. Então decidi que minha vingança não seria apenas emocional. Seria simbólica. Precisa. Fria. Algo que o fizesse sentir na pele o que é ser traído, mas de forma muito mais incisiva. E a ideia veio como uma faísca. Lembrei de Marcos, o melhor amigo de Renato. Um homem que sempre esteve por perto, sempre bajulando o casal, mas cujo olhar sobre mim jamais foi completamente inocente. Ele flertava com limites, sorria demais, elogiava demais. Renato nunca percebeu, ou fingiu que não. Eu sempre mantive distância. Mas agora tudo era diferente. Não pensei duas vezes. No dia seguinte, enviei uma mensagem para Marcos, algo sutil, perguntando se ele toparia tomar um café e conversar. Ele respondeu em minutos, animado. Marcamos em um hotel discreto da cidade, sob o pretexto de uma conversa séria. Era mais do que óbvio para ele que havia algo ali, e era exatamente isso que eu queria. Passei os dias seguintes organizando tudo mentalmente. Escolhi a roupa, reservei o quarto, planejei cada detalhe. Não era apenas vingança, era uma operação. Não havia espaço para culpa ou remorso. Renato havia cruzado uma linha. Agora era a minha vez. Na véspera do encontro, fiquei encarando meu reflexo no espelho por minutos. Vi uma mulher ferida sim, mas também determinada. Alguém que fora diminuída por tempo demais. Alguém que agora escolheria como, quando e por que se vingaria. Não por despeito, mas por justiça própria. E assim fui dormir, com o coração tranquilo pela primeira vez em dias. A decisão estava tomada. E amanhã seria o começo do fim, não do meu sofrimento, mas da ilusão de que Renato poderia me trair impunemente. Naquela manhã, acordei antes do despertador. Era como se meu corpo já soubesse o que estava por vir. Tomei um banho longo, quase ritualístico. Lavei cada parte do corpo como quem se prepara para uma batalha. Não era sobre sedução, era sobre poder. Sobre retomar o controle que me foi arrancado debaixo do sol diante de desconhecidos. Escolhi a roupa com calma, um vestido leve mas marcante, maquiagem sutil, cabelo solto. Nada em excesso. Eu queria parecer natural, tranquila, como se aquele encontro fosse apenas uma casualidade. Mas por dentro, cada passo era milimetricamente calculado. O hotel escolhido era discreto, mas elegante. Nada que chamasse atenção. Um lugar neutro sem memórias, onde eu poderia marcar o início de algo que deixaria cicatriz. Marcos chegou pontualmente. Vestia um jeans escuro e uma camisa social que tentava disfarçar seu entusiasmo. Cumprimentou-me com aquele sorriso que sempre me pareceu cínico, mas que agora me servia bem. Subimos para o quarto sem muita conversa. Ele não perguntou o motivo do encontro, não questionou. Apenas seguiu, guiado pela ideia de que estava prestes a conseguir algo que sempre desejou. Dentro do quarto, a atmosfera era silenciosa, quase desconfortável. Mas eu mantive a postura. Sentei na beira da cama, tirei o celular da bolsa e o posicionei discretamente em um canto do criado mudo, apontado em direção a nós. Ativei a gravação de vídeo com a naturalidade de quem arruma o cabelo. Ele nem percebeu. Não houve romance. Não houve carinho. Foi mecânico frio. Eu não estava ali como mulher, estava como instrumento. Cada movimento meu tinha um propósito. Eu queria que Renato visse. Que visse meu corpo com outro homem. Que visse o rosto do próprio melhor amigo.
Que visse nos meus olhos o mesmo desprezo que sentia ao vê-lo com aquela mulher. Após o ato, vesti-me rapidamente. Marcos, confuso com meu distanciamento, tentou iniciar conversa, mas não dei abertura. Disse que precisava ir, e antes de ele entender qualquer coisa, eu já tinha o celular em mãos. Editei o vídeo com poucos toques. Selecionei um trecho específico, íntimo o suficiente para que não restassem dúvidas, mas sem exposição vulgar. Só o necessário para deixar a mensagem clara. Fiz uma chamada de vídeo para Renato. Era um sábado à tarde. Ele atendeu na segunda tentativa, sorrindo com aquele rosto que antes me encantava e agora me repugnava. Por um segundo, ele parecia surpreso com a ligação. Talvez achasse que eu estava querendo conversar, tentar reatar, pedir alguma explicação atrasada. Mas antes que dissesse qualquer coisa, virei a câmera e apontei para o vídeo que estava prestes a reproduzir. Pressionei play e observei sua expressão mudar. O sorriso desapareceu. Os olhos se arregalaram. A respiração ficou pesada. Ele balbuciou algo, mas o som da gravação abafava suas palavras. Assistiu a tudo sem conseguir desviar o olhar. Quando terminou, ele desligou a chamada abruptamente. Em menos de 1 minuto começaram as mensagens. Ligações seguidas. Desespero. Isso é sério? Ele escreveu. Por que você fez isso? Perguntou em outra. Vamos conversar. Por favor, me atende. Li cada mensagem com a frieza que cultivei nas últimas noites. Não respondi. Apenas deixei o celular em silêncio, como ele havia feito comigo por tanto tempo, em cada ausência disfarçada, em cada mentira mal contada. Passei o resto do dia fora de casa. Caminhei sem rumo, sentei em uma cafeteria e pedi algo só para ter tempo. Observei as pessoas. Ninguém ali sabia quem eu era. Ninguém sabia o que eu havia feito. E isso me deu uma estranha sensação de paz. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia no controle da própria história. À noite voltei para casa. Renato estava lá, sentado no sofá, com os olhos vermelhos e o rosto cansado. Quando me viu entrar, levantou-se num salto, como se estivesse esperando uma chance de se explicar. Mas eu subi as escadas sem dizer uma palavra. Ele não teve coragem de me seguir. Tranquei a porta do quarto, tirei os sapatos, deitei na cama e respirei fundo. Não chorei. Não sorri. Apenas fechei os olhos e senti o silêncio. Não era felicidade o que eu sentia. Era alívio. A certeza de que, pela primeira vez, não fui passiva diante de uma traição. Que não deixei que passasse impune. Eu sabia que o confronto viria. Que ele não aceitaria o silêncio por muito tempo. Mas naquele momento, eu não precisava de mais nada. A vingança estava feita. E ela foi perfeita. Na manhã seguinte, quando desci as escadas, encontrei Renato sentado à mesa da cozinha, com uma xícara de café intocada à frente. O rosto cansado, as olheiras profundas, os dedos tamborilando nervosos na superfície da madeira. Ele me viu e levantou-se de imediato, como se estivesse esperando aquela chance desde que amanhecera. Mas eu não disse nada. Apenas passei por ele, abri a geladeira e peguei uma garrafa de água. Senti seus olhos me acompanhando a cada movimento. O silêncio entre nós era denso, como um quarto mal ventilado. Eu sabia que ele falaria, mais cedo ou mais tarde. E quando fez, a voz saiu falha. Por que você fez isso? Perguntou. Não com raiva. Com desespero. Foi nesse momento que senti a mudança dentro de mim. Em outros tempos, talvez eu tivesse chorado. Talvez tivesse gritado, esbravejado, exigido que ele sentisse vergonha. Mas agora era diferente. Eu não precisava mais de explicações. O que precisava era reafirmar minha escolha. Mostrar que não era mais a mesma mulher que ele achava conhecer. Me sentei em frente a ele com calma. Cruzei as pernas, observei seu rosto com atenção. E só então comecei a falar. Você me expôs, Renato. Me traiu num lugar público diante de dezenas de pessoas. E sequer teve o cuidado de disfarçar. Aquilo não foi apenas uma traição. Foi um aviso, de que você não me respeita, de que não se importa comigo nem com o que temos. Ele tentou interromper, balbuciando uma desculpa qualquer. Mas levantei a mão e continuei, impassível. Não fiz o que fiz por vingança pura. Fiz porque precisava que você entendesse como dói. Como é sentir-se humilhado, impotente e desvalorizado. Porque enquanto você ria na praia com aquela mulher, eu era olhada como uma coitada. A última a saber. Ele abaixou os olhos, envergonhado. Mas eu não parei. Minha voz estava firme, fria, como nunca antes. E sabe o que mais me machucou? Não foi a traição. Foi o desprezo. A certeza de que você podia fazer o que quisesse, porque eu estaria sempre aqui. Fiel. Esperando. Ignorando os sinais, aceitando o pouco que me dava. Mas isso acabou. Ele começou a chorar. Eu não. Observei suas lágrimas com a mesma indiferença que ele teve ao me trair. Não era minha responsabilidade consolá-lo. Não mais. Eu te amei, Renato. Por muito tempo. Mesmo quando você já não fazia por merecer. Mesmo quando a rotina se tornou um muro entre nós. Eu tentei salvar o que tínhamos. Mas só eu tentei. Ele balançou a cabeça, negando, mas sem palavras. Talvez pela primeira vez, sentia o peso real das próprias escolhas.
Agora eu quero o divórcio, disse com a clareza de quem já havia repetido isso a si mesma inúmeras vezes. E quero distância. Não vou te impedir de ver nossos bens, de dividir o que for necessário. Mas emocionalmente estou fora. Você não me destruiu, Renato. Você me libertou. Houve um longo silêncio após essas palavras. Ele não reagiu. Apenas chorou baixinho, como uma criança que entende tarde demais que perdeu algo importante. Levantei-me da mesa e voltei para meu quarto. Fechei a porta com suavidade. Não precisava de gestos dramáticos. Meu silêncio agora era minha força. Nos dias que se seguiram, ele tentou reverter a situação. Mandou flores, mensagens longas, cartas manuscritas. Relembrou momentos felizes, pediu desculpas em todos os tons possíveis. Mas eu não cedia. Não era mais sobre ele. Era sobre mim. Sobre minha dignidade e meu direito de não aceitar menos do que mereço. Fui ao cartório, iniciei o processo de separação, procurei um advogado. As conversas se tornaram objetivas, burocráticas. Nada de lágrimas, nada de nostalgia. O casamento que antes ocupava um espaço central na minha vida, agora era apenas uma parte encerrada do passado. E quanto a Marcos, o cúmplice da minha vingança, não houve continuação. Não trocamos mais mensagens. O que aconteceu entre nós teve um propósito e apenas isso. Não carreguei culpa. Usei uma arma que estava ao meu alcance. E não me arrependo. Com o tempo a dor foi dando lugar à lucidez. Comecei a enxergar com clareza quem eu era fora daquele relacionamento. Redescobri hábitos antigos, paixões esquecidas. Voltei a caminhar pela manhã, a ler livros sem interrupções, a me olhar no espelho com mais ternura. Não era fácil, mas era libertador. Não precisei sair contando minha história por aí. As pessoas sabiam, ou achavam que sabiam, mas isso não importava. Meu silêncio passou a ser meu escudo. Eu não precisava me justificar para ninguém. O que importava era que eu havia me levantado, que não aceitei ser tratada como invisível, que reagi, e acima de tudo, que agora, enfim, eu estava livre. O silêncio que se instalou na casa após a saída definitiva de Renato foi diferente de todos os anteriores. Não era mais incômodo. Era paz. Durante semanas me peguei andando pelos cômodos como se estivesse conhecendo um novo lugar, ou talvez, reconhecendo-o pela primeira vez. Sem a presença dele, sem seus objetos, sua voz, sua sombra, tudo parecia mais leve. O ar fluía melhor. Até a luz entrava com mais generosidade pelas janelas. Não vou mentir. Houve momentos em que a solidão pesou. A rotina de um casamento longo deixa marcas. Há hábitos que se agarram a nós como o espaço vazio ao lado da cama, a xícara a mais sobre a mesa, a expectativa inconsciente de ouvir a porta se abrindo no fim do dia. Mas pouco a pouco fui me libertando disso também. Comecei a ocupar meu tempo de maneiras diferentes. Voltei à academia, retomei cursos que havia abandonado, reencontrei amigas antigas. Gente que eu havia deixado de lado por me anular em um relacionamento que no fundo, já estava acabado havia muito tempo. Elas me receberam de braços abertos como se soubessem, mesmo sem detalhes, que eu precisava de acolhimento e normalidade. Passei a cuidar mais de mim, não só do corpo, mas da mente e das emoções. Fiz terapia, o que me ajudou a dar nome às dores que carregava havia anos. Descobri que muito antes da traição de Renato, eu já vinha sendo traída de forma sutis, pelo descaso, pela indiferença, pela falta de reciprocidade emocional. Mas eu, como tantas mulheres, insisti. Achei que com paciência as coisas mudariam. Achei que amor bastava. Aprendi com o tempo que não basta. A cidade continuava a mesma. As pessoas ainda cochichavam quando me viam. Talvez por pena, talvez por curiosidade. Talvez porque a história tenha se espalhado mais do que eu gostaria. Mas isso não me afetava mais. Aprendi a caminhar de cabeça erguida. A não me envergonhar pelo erro que não foi meu. Quem deveria se esconder era ele e de fato fez isso. Ouvi dizer que Renato mudou de bairro, que se afastou dos amigos em comum, que vive evitando lugares públicos. Aparentemente sua imagem perfeita se despedaçou após o vídeo. Não era minha intenção acabar com a reputação dele, mas a consequência veio por conta própria. E a verdade é que eu não senti pena. Pela primeira vez fui eu quem teve o poder da escolha. E escolhi me proteger. O divórcio saiu em poucos meses. Foi menos doloroso do que imaginei. Sem filhos, sem grandes disputas, tudo se resolveu de forma direta. Renato tentou renegociar, pediu encontros, quis conversar mais de uma vez. Mas eu me mantive firme. Tínhamos encerrado nosso ciclo. Qualquer diálogo agora seria só uma tentativa dele de aliviar a própria culpa. E isso não era meu papel. Certa manhã, meses depois, caminhei pela praia onde tudo começou. Era um dia calmo, com poucas pessoas ao redor. Sentei na areia e fechei os olhos por alguns minutos, deixando que o som do mar me envolvesse. Foi ali, naquele mesmo lugar, que meu mundo desabou, mas também foi dali que nasceu a minha força. Não guardei ódio, guardei aprendizado. A dor me fez forte, mas a consciência me fez livre. E essa liberdade era algo que ninguém poderia tirar de mim. Não mais. Hoje, caminho sozinha, mas sem me sentir solitária. Aprendi que a minha própria companhia pode ser suficiente, e que amor, quando vier, não pode vir em migalhas.
Não aceito menos do que respeito. Não aceito ser moldada ao gosto de ninguém. Eu sou inteira, e isso basta. Ainda não sei o que o futuro me reserva. Mas não tenho medo. O que vivi me ensinou que por mais dura que seja a queda, há sempre um jeito de levantar. E quando a gente levanta com a própria força, nada mais nos derruba com facilidade. Talvez um dia eu me apaixone de novo. Talvez não. Mas agora, o amor que me sustenta é o que tenho por mim mesma. E é com ele que sigo em frente.